objetos exóticos e extravagantes, que a estabelecessem como alguém importante. Se tivesse mais escravos do que o vizinho, isso a tornaria uma pessoa importante. E agora, surgiu outra possível razão para o êxodo dos vikings. Eles enfrentaram uma força poderosa e imprevisível: o clima. As informações sobre as condições meteorológicas no passado sempre foram limitadas, mas agora a ciência revela informações extraordinárias sobre a história do clima. O clima deixa vestígios que permanecem na paisagem por séculos, presos nos anéis arbóreos de antigos carvalhos. A dendrocronologia, ou datação de anéis de árvores, permite aos cientistas mapear as condições climáticas ao longo dos tempos. O Old World Road Atlas é um recurso online que examina dados de anéis de árvores na Europa que remontam a mais de 1000 anos. Os dados mostram que por volta de 794 d.C., uma forte seca atingiu o norte da Europa. Este mapa gráfico mostra as áreas mais afetadas. A Escandinávia sofreu muito. Com uma seca após a outra, as colheitas simplesmente não cresciam. No oeste da Escandinávia, os recursos chegaram ao limite. O desespero levou muitos a medidas extremas. Por causa dessa seca que ocorria na Escandinávia na época, eles tinham um incentivo para sair em busca de recursos alternativos. E, ao mesmo tempo, eles encontravam mosteiros muito ricos de onde podiam levar as riquezas. Eles partiam porque não sobrava muita comida em casa. Com isso, as pressões populacionais na pátria levaram à fome em algumas partes da Escandinávia. Nos séculos 8 e 9, os escandinavos eram líderes mundiais na construção naval. Usando materiais básicos como madeira e lã de ovelha, eles criavam barcos elegantes e sofisticados. Em Tonsberg, construtores navais modernos constroem réplicas exatas dessas embarcações. O navio Gokstad, do qual estamos construindo uma réplica, é o maior navio viking conhecido. Vamos levar cerca de 5 a 6 anos, o que será muito mais do que os vikings teriam demorado. Porque é claro que eles podiam investir muito mais mão de obra. Além disso, é mais difícil fazer uma réplica exata do que fazer o original. No original, ninguém pode dizer que você não deveria ter feito algo. Em uma réplica, é claro que isso acontece. A equipe usa exatamente os mesmos métodos, ferramentas e materiais que seus antepassados vikings. Cada prancha é moldada apenas à mão, com ferramentas manuais. Então, por exemplo, a quilha dá um tremendo trabalho. Começamos com um tronco de carvalho deste diâmetro e o cortamos até o tamanho que vemos aqui no estaleiro. É uma quantidade enorme de trabalho. Ao construir o navio Gokstad, tentamos torná-lo o mais próximo possível do original que pudéssemos fazer. Isso inclui usar o mesmo tipo de ferramentas que os vikings teriam usado e também o mesmo tipo de madeira para o navio em si. O que significa, por exemplo, que nós não usamos serras, porque os vikings não tinham serras. Ainda podemos visitar navios vikings originais. Arqueólogos desenterraram vários navios que os vikings enterraram há mais de 1000 anos. Alguns dos mais famosos estão preservados aqui, no Museu do Navio Viking, em Oslo. O design do navio Viking é bem especial. Não vai muito fundo no oceano. Ao navegar, ele ficava alto na água, então era muito rápido. Por causa da quilha, também era possível chegar bem perto da costa. Então, os barcos e a tecnologia dos barcos eram importantes.
Esses navios também eram perfeitos para ataques, em parte graças a uma inovação única: o leme lateral. Os vikings podiam erguer rapidamente o leme lateral da água, permitindo que eles manobrassem até a costa. Uma vantagem ao lançar ataques surpresa. Por décadas, as expedições vikings partiram da Noruega, avançando para o oeste através do Mar do Norte e em direção aos ricos mosteiros da Grã-Bretanha e da Irlanda. Entre eles estavam dois líderes orgulhosos e implacáveis, Olaf o Branco e o rei viking Ivar. Agora, uma nova descoberta em Dublin, na Irlanda, revela mais sobre Olaf e Ivar e a escala internacional de seu poder e ambição. Escondidos no centro de Dublin, os jardins do castelo são um oásis na movimentada capital. Antigamente, uma grande lagoa ou lago ocupava este local. Era um enorme porto viking repleto de navios de guerra e navios negreiros. Os locais chamavam de Lagoa Negra ou Dublin, que se tornou o nome de Dublin. Agora, arqueólogos recuperam vestígios emocionantes do nascimento de uma cidade. Em 2020, os arqueólogos escavaram um grande local ao lado dos jardins do castelo. A equipe escavou séculos de material, descobrindo artefatos de mais de 1000 anos de história. E logo fizeram uma descoberta importante. Os arqueólogos acreditam ter desenterrado parte do porto viking original de Dublin. A descoberta de madeira e pregos de navios vikings mostra que eles estão no caminho certo. Aqui temos um pedaço de madeira de navio que encontramos no local. É metade da costela de um barco viking. A evidência sugere que o porto viking de Dublin era enorme, grande o suficiente para acomodar 200 navios. Mas quem o construiu? Poderiam ser os ex-vikings que governaram Dublin por volta de 850 d.C.? Esses personagens, Olaf e Ivar, meio que apareceram na cena histórica irlandesa no início de 850. Eles são dois líderes que trabalhavam juntos e, em algumas fontes, são identificados como irmãos. E eles foram politicamente ativos por mais de 2 décadas na Irlanda. As novas descobertas em Ship Street mostram a extensão do assentamento de Dublin sob o governo de Ivar. Está decidido. Este era um importante centro internacional, onde escravos e outros bens eram reunidos e enviados para portos em todo o mundo conhecido. Através de uma combinação de guerra, comércio e colonização, Ivar e seus descendentes mudaram a Europa Ocidental, ajudando a criar a região que conhecemos hoje. Para os vikings, o projeto tinha escala e ambição sem precedentes. Era o ponto culminante de um processo que começara cerca de 60 anos antes, no final do século IX, quando os vikings começaram a invadir monastérios no noroeste da Europa. Os nórdicos, nessa época na Escandinávia, não eram cristãos praticantes. Eles seguiam sua própria religião. Então, eles não tinham os mesmos obstáculos morais ao saquear mosteiros que eram ricos em prata e ouro. A maioria desses mosteiros e igrejas eram desprotegidos, o que facilitava para que os nórdicos os pilhassem sem muita oposição.
Eles eram alvos fáceis. O assentamento da igreja era um alvo fácil. Os vikings não estavam ali para perder suas vidas. Eles só queriam obter o saque do que precisavam para levar consigo, de forma fácil e com o menor custo possível para eles. Eram homens de negócios. Então vinham com 2 ou 3 navios e depois de explorar a área, sabiam onde atacar. Em 793 d.C., os vikings atacaram o monastério na ilha de Lindisfarne, na costa nordeste da Inglaterra. Os invasores matavam os que resistiam e escravizavam os demais. Eles também levavam os preciosos tesouros da igreja. Logo, outros seguiram seu exemplo. Os vikings não pretendiam inicialmente vir para a Irlanda. Eles foram descendo o Atlântico, na verdade. E só teriam viajado durante o verão. Inicialmente, eles só saíam para fazer o que chamam de viking, que é caçar presas. Eles não queriam conquistar lugar nenhum. Eram apenas saqueadores, invasores. Então, eles desceram pelas ilhas escocesas. Continuaram a descer, chegaram à Escócia continental a norte e oeste, e então chegaram à parte norte da Irlanda, a ilha Rathlin, até o Mar da Irlanda. No final do século VIII, a Irlanda era um país cristão há mais de 300 anos e abrigava muitos assentamentos religiosos. Esses mosteiros produziam objetos de arte e impressionantes manuscritos iluminados. Mas a Irlanda não era apenas uma terra de santos e estudiosos. Ela estava dividida em dezenas de pequenos reinos governados por reis e régulos. Esses governantes costumavam lutar entre si e muitas vezes faziam prisioneiros durante esses conflitos. Para os irlandeses, a violência e a escravidão eram fatos cotidianos da vida. As principais diferenças entre a paisagem da Irlanda de agora e da era viking em termos de cobertura florestal é que a Irlanda era densamente arborizada durante a era viking. A paisagem teria sido menos transitável do que hoje porque havia extensões de florestas e pântanos para cruzar. Para os vikings, o mar não era uma barreira, era uma rota. Muitos mosteiros estavam localizados ao longo da costa, em ilhas e promontórios. Situada ao largo da costa de Antrim, Rathlin é uma das ilhas mais setentrionais da Irlanda. O abade Congal fundou um mosteiro lá por volta de 580 d.C. Vivendo sob estritas regras de pobreza, castidade e obediência, uma pequena comunidade de monges floresceu na remota ilha durante os 2 séculos seguintes. Mas em 795, navios vikings rumaram para o sul ao longo da costa oeste da Escócia em busca de alvos e saques. E Rathlin e seu mosteiro estavam diretamente em seu caminho. Eles teriam feito um ataque direcionado, rápido e veloz, levando o máximo de saques e escravos que pudessem carregar em uma única viagem. Os invasores saquearam o santuário sagrado. Aqueles que resistiram foram feitos prisioneiros ou mortos. Então eles atearam fogo ao mosteiro.
Os restos dos vikings de Hafling ficaram enterrados por mais de 1000 anos. No século XVIII, investigações descobriram um cemitério viking na ilha. E alguns anos depois, os arqueólogos fizeram uma descoberta fascinante nas proximidades. A descoberta sugere que, em sua busca por riquezas, os vikings recorriam a poderes sobrenaturais. Ragnar Lothbrok é um personagem mais mitológico que real. É um grande líder. Também representa um pouco toda essa mudança na sociedade escandinava que, pouco a pouco, passou de ter tradições bem pagãs e depois se encontrou com o cristianismo e começou a questionar as coisas. E foi se transformando num novo tipo de crença, um novo tipo de mentalidade. A jornada de Ragnar não é apenas a jornada de herói. Para mim, também é a jornada do paganismo nos 300 anos da Era Viking. É a Segunda Guerra Mundial. E os ataques alemães ameaçam a oferta de suprimentos dos britânicos. Descubra o que está acontecendo e afunde os submarinos. Esta é a história de um talentoso grupo de mulheres que coordenaram a vitória dos aliados na Batalha do Atlântico. Mulheres na Segunda Guerra. Segunda, 19 de junho, depois de Vikings. No History 2. Chegar ao topo da cadeia alimentícia é só um começo. Descubra a incrível história por trás das suas comidas favoritas. Ele era um implacável e impiedoso homem de negócios. Gigantes dos Alimentos. Quinta, às 9h05 da noite, no History 2. Uma guerra está por vir. Há estrondos que geram mudanças irreparáveis. Levantem-se, mulheres! Agora! Sempre podemos confiar que os homens do mundo vão nos colocar em problemas.